Olá pessoal, professor Alexandre que fala. Nessa aula de hoje vamos estudar um pouco mais aprofundar nossos conhecimentos sobre distribuição eletrônica. Então a gente vinha estudando os níveis de energia, né, na camada K, L, M, N, O, P, Q. Sabemos que a camada K é o primeiro nível, a L o segundo, até a Q sendo temos aí no caso 7 níveis. Sabemos que cada camada tem uma quantidade de máxima de elétrons que suporta, e a partir disso, né, ao sabermos o número atômico de um determinado átomo, nós fazemos a distribuição eletrônica. Porém, agora vamos estudar os subníveis. O que seria esse subnível? Seria um nível dos níveis, né? Então, por exemplo, nós temos 4 subníveis. No caso, o S, o P, o D e o F. Sendo que agora esses subníveis, cada subnível também, assim como os níveis, suporta até determinada quantidade de elétrons. Então, por exemplo, o subnível S, ele suporta até no máximo 2 elétrons. O subnível P, 6, o subnível D, 10 e o subnível F, 14. E esses subníveis são, né, são correlacionados com os níveis, né? E a partir disso fazemos a nossa distribuição eletrônica. E aqui é importante destacar que a partir da utilização dos subníveis para fazer a distribuição eletrônica, nós seguimos um parâmetro para se ter a organização dessa distribuição. Então, para se fazer a distribuição eletrônica através dos subníveis, a gente utiliza o chamado diagrama de Pauling, né? Pauling foi um estudioso há muito tempo atrás, que justamente ele organizou e definiu através de diagrama como que seria feita essa distribuição. E aí ele colocou através dessas setinhas para indicar, né, que a distribuição será feita daqui no caso de cima para baixo, né? Sempre partindo dessa orientação. Então, vamos aqui entender esse diagrama. Deixa eu só apagar tudo aqui. Então, vamos lá. Então, a gente viu que temos no total 7 níveis, né? Ou seja, de 1 ao 7, do K ao Q. E que nesses níveis temos os subníveis. Então, temos aqui a primeira representação, que seria o subnível 1S. E nesse 1S, esse S suporta até 2 elétrons. E vamos sempre descendo nas camadas, partindo sempre do ponto superior. Vamos pegar aqui o exemplo para a gente fazer uma configuração eletrônica do cálcio. Então, o cálcio tem número atômico 20. Então, lembrando que se ele tem número atômico 20, ele tem um número de prótons 20, e se ele está eletricamente neutro, ele também vai ter 20 elétrons. Então, como a gente faria essa distribuição eletrônica? Então, seguindo a lógica, seguindo o diagrama de Pauling, o que é que nós vamos fazer? Então, como temos 20, temos que distribuir. Então, seguindo a ordem, vamos colocar um S2, né? Depois vamos para
o 2s2. Vai ficar, né, 2s2. Aí perceba que agora vamos para o P. O P a gente viu que suporta até 6 elétrons. Depois vamos para o S, ou seja, o 3s. Como estamos no subnível S, suporta 2 elétrons. Depois vamos para o P, ou seja, o 3p. O P, como a gente viu, suporta 6 elétrons. E depois vamos para o 4s aqui embaixo. O S, como a gente viu, suporta até 2 elétrons. Então, somado 2 mais 2, 4, né? Com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20. Fizemos aí a distribuição eletrônica do cálcio partindo do diagrama de Pauling. Então, quais são as conclusões, né, que a gente pode tirar? Que nessa distribuição fomos até o quarto nível. E que nesse quarto nível foi a camada de valência, e esse cálcio tem no seu último nível 2 elétrons nessa última camada. Então, a partir dessa distribuição, ou seja, utilizando o diagrama de Pauling, a gente parece ser algo mais complexo, né? Parece ser algo mais difícil, mas a ideia foi justamente de entendermos, e o diagrama vem para a gente padronizar essa distribuição, porque seguindo sempre esse diagrama, a gente não tem como, por exemplo, a gente viu na distribuição dos níveis aquelas regras, né? Aquela regra 1, regra 2, regra 3, regra 4, enfim, aquilo ali pode confundir um pouco mais os estudos. E seguindo apenas, vamos dizer assim, uma regra, que seria o diagrama, a gente consegue facilitar a nossa distribuição eletrônica. Então, já de imediato, for fazer distribuição eletrônica, a gente completa com o diagrama de Pauling. A gente sabe que em cada subnível, cada um tem a sua determinada quantidade, ou seja, o S2, o P, o 6, o D, o 10, o F, 14. E a partir disso, sempre devemos seguir essa orientação aqui do diagrama, sempre partindo de cima para baixo. Vamos pegar mais um outro exemplo para fundamentarmos bem o estudo sobre o diagrama. Eu peguei aqui a configuração eletrônica do U. Tem o número atômico 92. Então, se tem 92, o número atômico vai ter 92 prótons, se ele está eletricamente neutro, tem 92 elétrons. Então, a gente faz a mesma lógica, sempre seguir o diagrama, sempre seguir a ordem. Então, quando for fazer a distribuição eletrônica, é preferível que já se faça logo, já monte logo o diagrama, e a partir disso é só ir completando com a quantidade de elétrons, né, que precisamos fazer que precisamos, né, colocar em cada subnível, sempre respeitando o limite do S sendo 2, do P sendo 6, do D 10 e do F 14. Então, ao fazer a distribuição eletrônica do U, vamos seguindo a ordem: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 e 5f4. Então, ao se somar tudo isso, chegamos à somatória de 92, que é a distribuição. Só entendendo que essa sequência está sendo respeitada, a sequência do diagrama. Então, sempre temos que seguir a sequência do diagrama. E, a partir disso, a gente tira
a conclusão que o U, né, sendo eletricamente neutro, temos que ele possui até 5 camadas, né, tem 5 camadas, com 4 elétrons na sua última camada, que é a chamada camada de valência. Então, pessoal, a partir dessa análise do diagrama de Pauli, a gente fundamenta e traz uma opção que facilita na distribuição eletrônica. Nas próximas aulas vamos fazer, né, alguns exemplos de como seria, né, já que eu dei 2 exemplos aqui, de 2 átomos eletricamente neutros. Vamos ver também átomos, né, ou seja, íons, né, ou seja, átomos que não estão eletricamente neutros, ou seja, um cátion ou um ânion. E vamos entender que é a mesma lógica, né, de cátion e de ânion, né? Então vamos acrescentar alguma quantidade de elétrons ou diminuir alguma quantidade de elétrons. Certo, pessoal? Por essa aula é só isso. Espero que tenham aprendido.